Muito bem, vamos reagir ao vídeo do Ancapso falando sobre a comissão da OEA, Comissão de Direitos Humanos, que veio aqui investigar essa questão da liberdade de expressão no Brasil, né? Vamos ver o que ele está falando, vamos ver como é que ele foi, um pequeno resumo disso aí, o que ele acha. Eu vou dar minhas opiniões também sobre o que eu acho sobre isso, mas vai. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a questão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? O senhor Pedro Vaca, que está fazendo aqui a avaliação. Não riam. E, bom, ontem eu fiz um vídeo falando que, bom, isso não vai dar em nada, porque esse cara é esquerdista, ele criticou o Twitter lá atrás e foi falar direto. Muito bem. Excelente introdução do assunto. Realmente é um cara esquerdista, esse cara que tá aqui no centro, que eu tô apontando com o mouse aqui, tá? Inclusive o Marcel Van Hatten cita isso logo no início da reunião, dizendo que várias vezes foram lá, várias vezes conversaram com a comissão, nada foi feito, que alguma coisa mudou, e que ele acha bom e que acha que tenha sido uma mudança de fato, né? E que procure saber o que está acontecendo de fato no Brasil e se pronuncie, antes que aconteça o que está acontecendo agora com jornalistas na Venezuela, em que eles têm que se limitar a mandar notinhas de repúdio, certo? Mas ele diz, inclusive, ele fez questão que a reunião fosse gravada, porque quando foi lá na sede da OEA, eles falaram que não ia gravar para preservar a privacidade, que iam fazer o registro e mandar as notas, e aí as notas demoraram, e quando chegaram com omissões, e chegaram, às vezes, até no contrário do que eles estavam dizendo. Então, assim, tem que ir com calma nessa comissão, né? É o que o Ancapso disse aí no vídeo de ontem, que a gente não viu, vamos reagir só a esse aqui. Mas sim, existe um histórico de omissão, tá? Acredito que isso tenha mudado por conta do Trump, porque parece que nos bastidores ele disse que se não fizessem nada, ele ia cortar os pagamentos, ia cortar a ajuda que os Estados Unidos dá à OEA, né? Que mantém basicamente a OEA. Mas vai. Primeiro com o STF, mas olha, tem alguns contrapontos que o pessoal está colocando aqui, talvez eu estivesse errado realmente, talvez realmente tenha como sair alguma coisa desse relatório da OEA. Mais uma vez, é uma incógnita, a gente não sabe o que vai sair disso aí. É igual cabeça de juiz, é igual fralda de neném. Você não sabe o que você vai encontrar ali, tá? Pode ser que venha alguma... Eu não acredito que venha nada muito forte e incisivo, não, tá? Se vier, estamos vendo com preocupação coisas que parecem, sabe aquele disse-me-disse diplomático, que não quer dizer muita coisa, que é só... uma notinha de rodapé ali, de algumas coisas que ele notou, mas não vai ser incisivo, falar que vai mandar, que não sei... Isso eu espero mesmo. Mas se fizer uma notinha assim, eu acho que já é um avanço, tá? Um reconhecimento de que as coisas não estão normais já seria um avanço, mas vai. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Ontem o cara teve encontro com os parlamentares, ainda não falou com todos os censurados, né? Vai falar com um monte de censurados ainda. Ontem falou com a família do Clezão, tá? Escutou, na verdade, a família do Clezão, a filha do Clezão falando com ele. Mas hoje falou com deputados do governo, tá? A galera do PT. Falou com os deputados, né? E esclareceu alguns pontos, se disse impressionado com a quantidade de relatos. Vamos entender quais são as possibilidades desse... Mais ou menos, aí eu vou discordar. O que eu vi foi a repórter do Metrópolis, inclusive, conseguiu essa entrevista. Entrevista não, esse depoimento sensacional, né? Tá esperando o cara lá, fez uma emboscada, conseguiu botar o microfone e fazer umas 2, 3 perguntas ali, né? E o que ele disse, na verdade, esse cara, esse representante da OEA, é que ele ficou impressionado com o tom das denúncias e não com as denúncias. Isso significa muito, né? Ele foi impressionado com a forma como as pessoas estão falando disso, né? Com a seriedade ou com a grandeza que eles estão falando sobre o assunto, e não propriamente sobre as denúncias. Foi o tom, não foi as denúncias, não ficou impressionado com as denúncias, mas vamos. Encontro aqui. Essa notícia foi sugerida por Banda, Esfrega Fivela, Aquele que não pode ser criticado e várias melhores links da internet. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Certamente vou deixar no chat depois o link para esse vídeo aqui, vou deixar na descrição também, para você poder seguir lá o grande Ancapso, tá? Segue. Pois bem, a gente falou ontem, né, o emissário da OEA, né, a Organização dos Estados Americanos, veio ao Brasil, só que o cara é um esquerdista. Ele é um cara que apoia censura, já falou que fake news tá errado, que o Twitter estava errado em demitir a equipe no Brasil, então eu não sei se a gente vai ter muita coisa nisso daí, não.
Mas existem também alguns contrapontos a essa ideia, né? Primeira coisa, ele falou nessa reunião com os deputados que o encontro primeiro com o STF, com o governo, é praxe, tá? A OEA é um órgão supragovernamental, então ela supervisiona governos e quando ela é chamada a investigar algum problema em algum governo, é de praxe que primeiro ela se reúna com o governo, com a estrutura no poder, que no caso seria o STF, que está sendo acusado de violar os direitos humanos, e em seguida ele se encontra com as vítimas e com as pessoas que teriam sido afetadas por esse governo que teria descumprido o Pacto de San José da Costa Rica, né? Para quem não sabe, esse Pacto de San José da Costa Rica é um pacto fundamental, inclusive na legislação brasileira, e justamente que o Brasil caga e anda quando se trata, desculpa o palavreado, mas quando se trata do aborto, né? Porque ali está bastante claro que a vida começa na sua concepção. Mas, né, o Brasil e seu histórico aí de apenas ler aquilo que ele quer, apenas cumprir aquilo que ele quer. Vai. A gente define aí alguns princípios basilares de direitos humanos, entre eles a liberdade de expressão, que não podem ser violados por nenhum dos países, né? Então, ou seja, ele esclareceu o motivo de ter feito primeiro a reunião com o STF, né? Agora, isso não muda o fato de que o cara é um esquerdista. Mas aí que tá a situação, né? Um ponto que eu coloco sempre pra vocês é que esses absurdos feitos pelo Alexandre de Moraes já são tão absurdos, ele já saiu tão fora da casinha dele, que fica difícil até o pessoal que apoia a esquerda, que apoia o STF, continuar concordando com isso, né? Eu vou parar aqui para mais uma intervenção, eu concordo com ele. Porque, como eu digo sempre em live, né, o mal ele não reconhece limites. Ele se sente impelido a fazer o mal sempre que tem a possibilidade. Ele chegou num nível de maldade, de poder, que ele simplesmente não consegue se frear mais. Ele entra nessa espiral aí, ele entra nesse círculo vicioso e simplesmente faz o mal e ultrapassa limites, exagera. Nesse sentido, ele tem razão. Eu acho que pode ser que uma ou outra conduta mais exageradas possam incomodar até os esquerdistas americanos, tá? Porém, há toda uma mentalidade de controle de mídias sociais, de cerceamento de liberdade de expressão pelo mundo afora. Não é só no Brasil. O Brasil está servindo de caso, de exemplo para o mundo, certo? Mas isso aí é uma mentalidade que existe em vários países ditos civilizados na Europa, inclusive dentro dos Estados Unidos, algumas pessoas também pensam assim, né? Tem que cercear, a liberdade não é assim tão absoluta, tem que regulamentar a rede social, o discurso tem que ser visto, né? Tem que ser aprovado, enfim. Então existe, por outro lado, né, já uma mentalidade de que não, tá correto, né? Não pode dizer qualquer coisa para salvar a democracia. Sempre essa mesma desculpa, mas segue. A questão do vaza-toga é uma questão absurda, né? Ficou claro que a censura que foi feita durante as eleições era uma censura totalmente despropositada. Ah, não, quero censurar a Revista Oeste. Ah, mas não achei nada contra a Revista Oeste. Não seja criativo, faz... Pô, isso aí, cara, isso é um absurdo. Isso é absurdo. Aberta, não né? Tem... Também teve um outro ponto que o pessoal destacou bastante, é que... tivemos o caso no próprio Tribunal das Eleições, que eu não vou dizer o nome, porque eu não sou besta, porque no Brasil mas tá tudo normal no Brasil, tá? Tá tudo normal. Eu não vou dizer o nome, ninguém tem coragem de dizer o nome, mas tá tudo normal, tá? Tô dizendo que tá tudo normal. Mas dentro de uma dessas sessões, a gente teve ministros das Supremas julgando a censura prévia a um documentário que sequer tinha sido lançado. E aí, inclusive, temos uma ministra, que também não vou citar o nome, mas tá tudo normal. Tá tudo normal. Né? É porque quero preservar. Esqueci o nome. Mas que disse que, olha, a nossa Constituição proíbe a censura prévia, mas até segunda-feira, né? Então tem um mas na Constituição agora. Então a censura tá aí, cara. Tá aí, né? Tem vários casos. Que no STF, o Barroso, ele fez um comunicado sobre o que teria falado, né, o STF, para o senhor Pedro Vaca, lá da OEA, dizendo que não, que a repressão à liberdade de expressão foi ocasionada pela questão do 8 de janeiro, que o 8 de janeiro teve uma tentativa de golpe, coisa e tal. O processo é muito anterior, né? Só que, peraí, a repressão aqui no Brasil, a censura no Brasil, começou em 2019. E esse ponto ficou bem estabelecido. Ou seja, tem um ponto lógico aqui que não encaixa a coisa. O STF disse que houve uma tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023, mas começou a censurar as pessoas em 2019. Que lógica tem isso, né? E como o pessoal apontou nessa reunião, essa censura toda começou exatamente no momento que a Lava Jato começou a chegar no STF. No momento que o Toffoli foi acusado na Cruzoé pela aquela capa famosa, né, o amigo do meu pai, aí que começou essa censura. O Toffoli, que na época era o presidente do STF, designou o Alexandre de Moraes para checar as fake news e coisa e tal. O que já é errado, né? Porque você tem que distribuir, a distribuição é por sorteio, né? Você não pode escolher quem vai investigar. É por sorteio. Mas não, ele definiu escolheu quem seria o melhor para fazer aquele trabalho.
certo? E entregou para ele. Já seria um absurdo ele, que é o citado, investigar qualquer coisa. Mas, assim, o pano de fundo é um pouco maior do que isso, né? A gente já estava tratando ali do Bolsonaro, estava incomodando, etc e tal. Então tem outras coisas além da revista, mas teve o caso da revista. E daí que começou toda essa coisa. Então, na verdade, isso não tem nada a ver com golpe. Que, aliás, foi proibida e recolhida das ruas, né? No primeiro momento. Aí teve uma grita e aí liberaram. Né? A desculpa que foi dada pelo STF de que haveria um golpe, coisa e tal, simplesmente cai por terra. Não vou nem entrar no caso da declaração do Múcio falando que, olha só, Bolsonaro ajudou a transição. Então, que diabo de golpe é esse, né? Exato. Mas mesmo que você considere que teve um golpe, o problema temporal você não consegue resolver, porque desde 2019 que começou essa censura, né? Também o pessoal mostrou que Minority Report. O STF disse para o Pedro Vaca que havia apenas 239 perfis censurados. Imagina o Alexandre. Não posso falar o nome, desculpa, esqueci o nome dele. Xandoca, lá nas Supremas Alturas, nas Supremas Colinas, usando aquele negocinho. Que nem o Tom Cruise. Já viram o filme? É bom, o filme é legal. Minority Report. Ele prevê o crime antes do crime acontecer e aí ele vai lá e prende o cara. Porque ele vai cometer um crime. Perfeito. Então, né? Exatamente isso aí. E derrubados nas redes sociais. Isso pra mim é confissão de crime, porque derrubar um perfil, que seja um perfil que seja, já é censura prévia. Você já tá impondo que aquela pessoa fique calada. É diferente de você derrubar posts, derrubar uma postagem. Perfeitamente. Você pode considerar, eu acho um absurdo também, mas você pode entender que na legislação brasileira você tem uma postagem que é criminosa, né, que faz calúnia, injúria ou difamação, aquela postagem pode ser derrubada. Mas jamais um perfil derrubado. Um perfil derrubado, você impede a pessoa de falar. Isso exatamente, é censura prévia. É censura prévia. Não tem outro. Então tem esse problema. No momento que o Barroso falou assim, não foram só 230 e tantos perfis censurados, peraí. Como só, né? Como você cala 200 e tantas pessoas, algumas delas jornalistas, ainda que te desagrade, que você ache que seja um absurdo, que a pessoa não pode ter a sua opinião. Você não pode calar. Você não pode tirou o ganha-pão das pessoas e calou elas, né? Porque, como disseram até os próprios ministros das Supremas Colinas, é a nova ágora, né? Onde o pessoal conversa, discute, troca ideia, e tem ideias merdas, e tem ideias boas, etc. Você não pode tolir a pessoa, a palavra da pessoa. Isso está expressamente colocado na nossa Constituição. Aí vai. Então você já está concordando que censurou, né? Que teve censura, né? Já é um absurdo isso daí. Mas mais do que isso, os deputados também mostraram pro pessoal da OEA que havia, na verdade, muito mais. Tem milhares de brasileiros censurados. Isso sem contar a pressão constante nas mídias sociais para censura nas mídias e a própria propaganda do PT, a propaganda do STF, dizendo que vai censurar todo mundo, que vai prender e arrebentar e coisa e tal, que acaba causando a autocensura, né? Sim, perfeitamente. O Marcel Van Hatten falou isso no discurso dele, no depoimento dessa reunião aí, né? Que tem a autocensura. Que, cara, sim, sem querer, eu não tinha visto esse vídeo antes, mas é o que eu acabei de fazer. Ao invés de falar TSE, falei o Tribunal das Eleições, ao invés de falar STF, tá vendo? Né? A gente fica com medo de falar e faz essa autocensura. Não sou só eu. Eu até falo claramente, né? Aqui fiquei com medo que o vídeo vai ficar no ar, não vai ser só numa live que vai ser depois esquecida pelo tempo, né? Mas quantas pessoas vocês veem por aí que ficam com medo, ficam procurando palavras para dar a entender que estão falando de uma ou outra pessoa? Tá para todo lado. Então a autocensura existe, né? Então, essa ação do STF é muito mais forte do que quis fazer crer o Barroso. Ou seja, o que eu falo pra vocês é isso. Embora o cara seja esquerdista, até pra esquerdista engolir o que o Moraes tá fazendo é difícil. Tá ficando muito claro. O cara errou Também muito, acho. o cara exagerou demais no autoritarismo dele, nessas prisões e nessas ações de censura, de forma que a gente vê, tem vários advogados brasileiros que são de esquerda, que não são gente ligada, não são bolsonaristas de forma alguma e que criticam o Alexandre de Moraes, porque realmente o Alexandre de Moraes exagerou. Chegou num ponto que é indefensável, né? E derruba prerrogativas de advogados. Vários deles reclamam. Não tem acesso aos autos, não podem fazer sustentação oral, no caso do 8 de janeiro, por exemplo, tem que ser pré-gravado, isso tudo é absurdo. Né? Isso tudo prejudica o exercício da defesa das pessoas. Mas amplamente feito. Né? Enfim, e fora aquelas matérias, aqueles áudios que vazaram recentemente aí do Glenn Greenwald, né, em que ele traz conversas no grupo particular do WhatsApp ali, do grupo que assessorava o Alexandre de Moraes, que tem esses absurdos, como não procura e seja criativo, né? São coisas que
uma pessoa normal bate o olho e se escandaliza. Será que ele ainda está no nível de uma pessoa normal? Esse rapaz que veio aí, esse senhor que veio aí? Bom, enfim, e tem alguns pontos aqui, né? O Magno Malta, vários deputados falaram. Então, o Marcel Van Hatten falou muito bem, Gustavo Gaia falou muito bem. O Magno Malta comparou o caso do Clesão ao Herzog. O Brasil já vive uma ditadura, e é verdade, eu falo isso aqui desde 2019. 2019, o STF já começou a usar os mesmos métodos da ditadura militar brasileira. Eu evito chamar de ditadura, porque eu acho que ditadura precisaria estar no governo, você precisaria estar fazendo outras coisas. Mas já é tirano, né? É uma tirania. Na ditadura militar de 64, a mesma coisa continuaram fazendo aqui. Aqui, outro ponto emocionante foi a filha do Clesão denunciando a tortura do pai na OEA. Realmente foi uma coisa chocante. Foi um negócio emocionante. Aqui falando com Quase não, chorou. O Pedro Vaca. Esse tipo de coisa é o tipo de situação que não tem como esconder. Isso vai ter que ter no relatório. Pode ser que esse cara pegue essa coisa toda no final e ainda fale, não, mas foi tudo justificado porque, né, tinha um golpe de Estado. Pode ser até que tenha isso, mas não tem como não falar isso aqui. Inclusive, um ponto que aconteceu é que ele pediu que a reunião não fosse gravada. Os deputados insistiram que ela tinha que ser gravada sim, para deixar evidência. Sim, eu falei isso em live. Fica essa evidência agora. Porque isso daqui pode ser fundamental no final das contas para garantir que, pelo menos, essas informações constem no relatório da OEA. E essas informações constando no relatório da OEA já abre caminho para punições de qualquer forma, mesmo que o relatório, mesmo que a conclusão final. Perfeito, ele tem um ponto importante aqui, né? Talvez não a decisão, aquele disse diplomático ali, aquela coisinha meio rarefeita dos documentos diplomáticos, não posso ser muito incisivo contra um Estado e tal, que senão eu vou influir na política. Mas só de ter aquilo ali no relatório, ter essa descrição dos fatos no relatório, já é importante para embasar algumas coisas, né? Já é importante para deixar registrado, para constranger. Imagina as pessoas lendo isso, ou colegas lendo isso do juiz supremo aqui, né? Do senhor Alexandre de Moraes. Imagina. Isso constrange. Mas vamos lá. Seja favorável ao STF, né? E, em determinado momento, ele foi cercado aqui pelo Sam Puncher aqui do Metrópolis, né? Ele perguntou para ele o que estava achando, e ele falou que o tom dos relatórios é realmente impressionante, precisamos analisá-los com calma. De novo, ele está querendo passar pano para o STF, ele pode estar querendo passar pano para o STF, ele é de esquerda, foi convidado pelo Lula, é amiguinho do Lula, né? Ele quer passar pano, mas pode ser que a situação esteja tão crítica, né? E olha só, esse é só o primeiro dia que ele ouviu as vítimas, né? Ainda tem outros dias, ele vai ficar até o dia 14, se não me engano, aqui, né? Então ele vai ouvir outras vítimas desse troço todo e vai ter que elaborar esse relatório. De novo, mesmo ele querendo passar pano para o STF, a gente pode chegar numa situação que ele sinta que não consegue passar esse pano. E o Renato Esteves, ele traz aqui uma... Ou passe o pano, mas no relatório ele descreva exatamente o que está acontecendo. Passa um pano no sentido de aquelas palavras sem muito valor, né? Ah, é preocupante, chamam a atenção, mas expõe, mas deixa aberto ali num registro para o mundo o que de fato está acontecendo. Deixa de ser apenas a palavra de deputados brasileiros ou de jornalistas brasileiros e passa a ser um órgão internacional encarregado por isso, narrando o que está de fato acontecendo. Tem muito mais peso. Uma colocação que eu tenho que concordar com ele, tá? Olha só. Vejo muitos perfis grandes falando de teatro por conta desse encontro. Acredito que estejam enganados. Né? Ou seja, é a minha posição. Eu acho que esse cara veio aqui só para emitir um relatório dizendo que tá tudo bem e coisa e tal, para o Lula poder usar isso caso o Trump ameace alguma coisa contra o Brasil por conta da censura, né? Pode Aí ser. o Lula já tem um relatório da OEA dizendo Sempre que não teve censura, não, tá tudo bem aqui. O cara veio aqui, conversou com todo mundo e disse que tá tudo bem. Mas ele fala aqui, ó, em uma situação normal, essa comissão seria recebida pelo presidente do STF para um café e nada além disso. Mas como vemos, Alexandre de Moraes foi chamado por Barroso para estar na reunião com a CIDH. Isso tem um simbolismo, um apelo. Observem o desconforto. Eu falei isso em live. Extremamente desconfortável. Não tem um sorriso, não tem nada. Nada. Tá extremamente desconfortável. Parece um cachorro que fez porcaria, tomou um esporro e baixou a cabeça, botou o rabo entre as pernas, né? Isso tá... constrangimento do Moraes. Essa simbologia não verbal aí ficou bastante clara nas imagens. A confraternização, pelo contrário, todos na sala estão tensos. E isso é verdade. Sim. Por mais que o cara tenha ouvido primeiro o STF, como a gente sabe agora, isso é praxe da OEA, primeiro ouvir o lado do governo e depois ouvir os outros, de fato, tá esse pessoal todo ali, estão numa situação estranha, estão se sentindo a necessidade de justificar a coisa, né? Aqui, mais para os grandes perfis do X é mais cômodo apostar, não vai dar em nada. Bom, eu não sei. Eu digo que não é que seja cômodo apostar nisso. Eu adoraria dizer que vai quebrar o Alexandre de Moraes, que esse cara vai arrebentar no relatório. Tomara que não, isso não vai. Isso não vai. A questão toda é que o cara já deu mostras de esquerdismo, né? E aí o próprio governo Lula falou que não, que tá tudo bem, que ele foi convidado pela gente. Né? Eu acho que tá mais pro outro lado, mas vamos ver. Aqui, ó.
ignoram que o CIDH também está numa situação delicada. Esse ponto que ele colocou aqui, eu concordei isso é importante. Eu acho que esse ponto aqui ele tem razão. Eles sabem que o Alexandre de Moraes mexeu com dois gigantes, o Trump e o Elon Musk. Sabem que tentar salvá-lo pode custar suas próprias cabeças. Sim. O Trump bateu com o Tribunal Penal Internacional. O Trump praticamente acabou com o Tribunal Penal Internacional por conta da coisa com o Netanyahu lá, né? Ele cortou o acesso do juiz, daquele juiz específico, e mais um monte de funcionários que ajudavam aquele juiz, ele cortou o acesso e cortou toda a verba para o Tribunal Penal Internacional. Para quem não sabe, os Estados Unidos é praticamente quem banca todos esses organismos internacionais. Sim. Inclusive a OEA, meu amigo. Quem que você acha que paga inclusive a ONU, inclusive a ONU. Beleza, mas de onde vem o dinheiro da OEA? Vem do Trump, vem dos Estados Unidos. O caso da USAID é um bom exemplo do que pode acontecer com o CIDH. E eu diria mais, o caso do Tribunal Penal Internacional é um exemplo melhor ainda. E lembrando que o Elon Musk, no dia de hoje, no Twitter, respondendo a um deputado americano, acho que de Utah, disse com todas as letras que o governo americano financiou a eleição do Lula contra o Bolsonaro. Tem provas? Não faço ideia. Mas palavra do Elon Musk, que está cuidando desse departamento aí de eficácia governamental, né? E cortando dinheiro de USAID, vai cortar um monte de dinheiro de um monte de lugar. É um cara que está dentro do governo americano, está dizendo isso, né? Para quem entende minimamente a vaidade dos poderosos, a imagem do Alexandre de Moraes sentado no banquinho do pensamento sem conduzir a reunião, na posição mais frágil de todos os presentes, ou seja, como um investigado, é terrível para a imagem dele, né? Os assessores de gabinete, os policiais envolvidos, podem imaginar o barata voa que está acontecendo internamente? É verdade, né? Esse relatório, se for prejudicial ao Alexandre de Moraes, seria uma catástrofe para ele, uma catástrofe para o STF. Isso seria uma catástrofe para ele. Ainda que fosse claro em declarar os abusos no Brasil, não sei se seria uma catástrofe para ele, não. Que internacionalmente, sem nenhuma sanção, não sei se afetaria alguma coisa interno, né? A não ser a imagem, a não ser o argumento das mesmas pessoas que hoje têm esses argumentos. Porque eu acho que a mídia não faria nada, né? Passaria um pano, diria que isso aí foi influência do Trump, que o Trump comprou esse relatório, etc e tal. Então daria um jeito de salvar, talvez, internamente a imagem dele aqui. Eu acho que seria uma catástrofe se ele fosse sancionado. Aí sim, e outras autoridades também. Aí sim, mas só falar lá fora, num relatório, eu acho que não seria tanta catástrofe assim. Justificaria uma sanção do Trump, justificaria coisas muito ruins contra eles. E aí o que acontece? O relator, o tal do Pedro Vaca lá do CIDH, pode tentar salvar o Alexandre de Moraes? Pode botar no final do relatório e dizer, não teve nada não, tá tudo certo, justificado. Ele pode, mas não sem colocar a cabeça do CIDH a prêmio. Perfeitamente. Ou seja, agora, meu amigo, com o Trump querendo ameaçar todos esses tribunais internacionais, o cara pode até estar com vontade, mas ele vai olhar no final das contas e ver, caraca, tem coisa feia pra caramba aqui mesmo. Se eu tentar salvar esse cara, tá arriscado o Trump vir atrás de mim. Ainda mais agora que a gente tem todas as imagens do que aconteceu no evento, a gente sabe o que tá lá. Se esse cara não botar isso no relatório final, não justificar isso muito bem, não botar uma explicação muito boa nessa história aqui, não deixar isso muito claro, o absurdo que o Alexandre de Moraes fez, dá para o Trump agir mesmo com isso daqui, e aí dá para agir contra os dois lados, dá para agir contra o STF e dá para agir contra a OEA. De novo, é o Trump que banca esse pessoal todo. O Trump tá doido para punir esse pessoal, puniu o juiz lá do Tribunal Penal Internacional para punir esse cara aqui. Não custa muito, porque foi atrás do bota Netanyahu, sanção, o cara tira o visto do cara e bota sanção nas contas dele nos Estados Unidos. Olha que beleza. Então estou dizendo aqui, a conclusão dele aqui, esvaziar esse momento importante tá achando de circo, talvez seja melhor analisar com calma. Mas olha só, eu falei que acho que isso é um circo, falei também que vale a pena a gente peitar e mostrar as coisas, para pelo menos isso constar no relatório. Eu deixei muito claro, até chamei o pessoal para uma manifestação que vai acontecer hoje lá em São Paulo. Acho que é importante, porque mesmo que esse cara tente passar pano, nem tava sabendo, tem que botar o nosso lado, tem que explicar o nosso lado, tem que botar as informações. E com isso que ele falou aqui, eu tento concordar com ele. Talvez esse cara esteja numa posição que ele vai ter que ter um relatório criticando o Alexandre de Moraes para tentar salvar a OEA do Trump. Vamos ver o que vai acontecer. Eu fiquei mais esperançoso realmente. Mas o recadinho dele no final ali, no tweet, é melhor, né? Sem pressa, sem paixão por curtidas vazias. É isso, calma. Calma, meu querido, calma. Vamos ver como é que vai ser, né? Depois dessa reunião com os deputados. Vamos ver como é que caminha isso. Sem tomar decisões sobre a influência de emoções exageradas. Calma, respira, pensa, espera. Vai dar tudo certo. Vai ser o que vier, aí a gente reage em cima. Certo? Mas antes de acontecer, não adianta nada. Muito bem, meus queridos, esse foi o vídeo, esse foi o react, espero que vocês tenham gostado. Vou tentar fazer reacts de vez em quando aqui no canal. Se você ainda não segue, segue aí, tá? E a gente tem lives de segunda a sábado neste canal aqui na hora da madrugada, vemos as notícias, conversamos, trocando uma ideia, com quem concorda, com quem discorda, com todo mundo, tá? Tentativa de fazer um negócio novo e ter mais vídeos nesse canal. Então se inscreve aí, não esquece de deixar o like, compartilha com algum amigo que possa se interessar. E é isso, um grande abraço, até a próxima. Falou, valeu, fui.